Nós vamos entrar agora na aula, já é aula 11, cara. Já é aula 11, hein? Essa aqui já é aula 11. Vamos entrar agora numa construção da, da plantação da igreja cristã no primeiro século e personagens que estão fora do contexto apostólico, tipo, vamos só focar Pedro e Paulo, mas há outros que estão envolvidos que foram chaves de Deus. Olha, presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Chaves de Deus, né? Para o estabelecimento da igreja pronto, para o estabelecimento da igreja. Lembre-se que é bom você sempre notar um assunto, porque quando faltar 8 minutos, 10 para terminar a aula, eu vou abrir para fórum, porque eu preciso ouvir vocês, eu preciso ver se estão assimilando, né? Não quero ninguém dizendo que eu preguei que Allan Kardec estava falando com a verdade, né? Então, assim, quero ter consciência do que depois o cara prega aí a abobrinha lá e fala, foi aluno do pastor Eliseu, aí, ó. Eu tô preservando a minha imagem, não é nem a sua, é a minha imagem. Então, eu preciso entender o que é que vocês estão entendendo da aula aí, né? O cara já manda uma lá, né, pastor? Como diria o irmão Cazuza, o tempo não para. Pois é, é verdade. Olha, teve uma vigília aí. Meu Deus, então eu tenho que saber o que vocês estão aprendendo para não sair por aí cantando. Está chegando a hora, né? Vamos lá? Muito bem. Vamos abrir de novo aí nosso material, o MAS. Deixa eu ver aqui. Aqui, peraí. Esse aí o senhor não passou pra gente ainda. O senhor Não? passou até o 5. Fala sério. Aham. Oh, O oh. anterior, que é o 6, e esse aí o senhor ainda não passou. Eu sei porque eu imprimi tudo. Tá, então. Olha, rapaz. É coisa, hein? É material, hein? É, Bom, então vou me dar um lembrete aqui no grupo, que assim que acabar a aula eu mando para vocês esse material aí, tá bom? Obrigado por ter lembrado. Foi muito boa a lembrança aí. Os personagens em destaque. Se você percebeu, eu tenho a apostila em negrito, aquela sublinhar, preenchível, que é o meu material. Esse material que eu estou passando aqui, o MAS, é meu também, que a gente pode ver que tem alguns erros de português aí, que é produção, não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. Mas ele está seguindo o sílabo do STNB. Pode ver que o sílabo dessa matéria está vindo aí, ó, na sequência, direitinho aí, todos os títulos, né, da apostila do STNB, né, porque eu quero ser o mais fiel possível. Não sei se vocês sabem, eu sou conteudista nacional do STNB no EAD. O EAD da Nazareno, eu tenho a minha matéria lá, é Bases Wesleyanas de Adoração. Eu sou conteudista nacional dessa matéria. Então, me sinto muito honrado e muito honrado mesmo por participar do cast de professores da Nazareno. Graças a Deus. Ó, junto com o Vinícius Couto, cara, junto com o Felipe Bordoa, com a Águida Silva. Meu Deus do céu, eu sou o menorzinho, mas tô lá no meio dos caras, tô lá tirando a foto, entendeu? Isso aí que é importante. Essa matéria eu fiz, hein, pastor? Enologia. Você fez comigo ou Enódio. não? Fiz. Agora, então, David, eu gravei agora vídeos novos, eu construí uma apostila de 200 páginas nova, está no EAD da Nazareno Nacional. Quem faz Top. EAD está fazendo comigo lá. Vocês tiveram aula com o doutor Vinícius Couto já? Ou não? Não. Pô, então você não sabe o que é aula ainda não. O cara é bom. É Nazareno, hein? O cara é bom, o cara é bom. Vamos lá. Personagens em destaques, né? Na plantação da igreja cristã, gente, olha, o pessoal fala de história de igreja, fala correndo, né? Fala, eu tô parando, tô mexendo lá dentro, cara, lá dentro. Então, na construção da igreja cristã, nós temos dois personagens que são expoentes, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mas temos três personagens que são sub-expoentes, que é o Ananias, o Barnabé e o Cornélio. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí, sobre como Deus quebrou alguns paradigmas para a igreja avançar e como isso foi benéfico para a igreja. Vamos aqui no canto do Pedro. Pedro, embora Tiago seja a voz
Desculpa, a questão de Pedro, né? Então, embora Tiago seja a voz do primeiro concílio em Jerusalém, porém Pedro se destaca com sua forte personalidade. Isto não dá base para chamá-lo de primeiro papa, ou algo semelhante, parecido. No entanto, sua presença foi essencial para o desempenho da igreja como força doutrinária. Então, Pedro é aquele arranca-toco, Pedro é aquele obreiro que vai na frente quebrando tudo. Às vezes quebra coisa errada, mas pelo menos está quebrando. Pedro sai do barco, depois afunda, mas é melhor sair do barco afundado do que ficar no barco e não fazer nada, né? Então, Pedro é esse cara, essa característica aí, né? Eu vou entrar, não sei como é que vai ser. Vamos lá, vamos botar. Então, fio o pé na jaca, vamos embora. Então, precisava de um cara assim, um arranca-toco, né? Paulo é mais, é mais calmo, né? O Paulo ali, ó, ainda que tardio na galeria dos apóstolos, todavia, seu papel tríade era evangelismo, mentoria e doutrina, né? Foi sem dúvida uma base aspiral para a igreja primitiva. O eixo que ele faz entre judeus e gentios foi o desejo do coração de Deus em missões mundiais. Então, o trabalho de Pedro era dar uma forte consistência de raiz à igreja primitiva. O trabalho de Paulo era fazer a igreja primitiva conhecida. Embora Pedro tenha viajado com os discípulos para outras cidades, tenha pregado, mas o trabalho de Paulo é insuperável, né? Digamos que Pedro foi centrífugo, digamos que Pedro foi centrípeto e o Paulo foi centrífugo. Vamos ver aqui os paradigmas que Deus teve que quebrar para estabelecer a igreja, né? O paradigma secular, o paradigma judaico e o gentio. 4 nomes aparecerão para quebrar os 3 paradigmas: Ananias, Barnabé, Cornélio, Pedro e Paulo, a fim da igreja avançar. Ou seja, a igreja não avançaria o modo que ela avançou se Deus não tivesse quebrado esses paradigmas. Deus usará cada um em seu contexto para efetuar mudanças bruscas no seio da igreja, para poder projetá-la mundo afora. Essas quebras de paradigmas foram essenciais para o desempenho da igreja. Quer dizer, se não houvesse essas quebras, a igreja estaria emperrada. A liderança, então. Não resta dúvida que o Espírito Santo, o grande mediador, fez destes e outros personagens, mulheres de igual estirpe, uma base em empreendimento que projetou a igreja, o cristianismo e a mensagem central das boas novas. Então você já sabe mais ou menos o trabalho de Pedro, o trabalho de Paulo, né? A gente vai trazer aqui agora a questão dos outros 3 que a gente mencionou que quebrou paradigmas. Olha, gente, isso aqui é um estudo muito legal, não é dado, isso é uma relíquia da casa. Depois que eu mandar esse material, você pode dar esse estudo na sua igreja local, colocar no PowerPoint lá, dar um estudo bem legal. Aqui olha, vocês vão ver aí que coisa importante, viu? Muito importante. Personagens chaves. Ananias. Aceitação de Paulo, o perseguidor. Olha, Major, não era um paradigma. O Paulo era o perseguidor. O Paulo tinha a carta do farisaísmo para matar os irmãos. E Paulo agora se torna um cristão. Então era um paradigma que teria que ser rompido. A liderança da igreja apostólica falou: será que esse cara é impostor? Será que ele se fez crente para chegar aqui e acabar com a gente? Com a liderança? Olha o que fala o texto aí. A aceitação de Paulo, perseguidor. O reconhecimento da salvação e a utilidade do evangelho. O texto fala assim, ó: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Ainda bem que não era esquerda, né? Era direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Está vendo aí? Ó? Era um paradigma. Está vendo aí? Olha aí. Ó. O cara estava com medo.
quanto males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Tá vendo aí? Paulo era a Polícia Federal, era o japonês da Federal, entendeu? Se for da igreja aí. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Eita! Aleluia. Quem é crente, não glória aí. Vai. Glória! Aleluia. Glória. Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, aleluia, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos as escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Oh, glória a Deus! Aleluia! O perseguidor foi alcançado pelo poder de Deus, né? Deus disse aqui não. Aqui eu sou mais poderoso. A sua espada, a sua cartinha de Jerusalém não quer dizer nada aqui. Deus sabe o que faz, né, irmão? Aí Paulo torna essa bênção. Então, mas você notou, João Paulo, que Paulo era um paradigma para a igreja a ser quebrado, porque ele inspirava ameaças. Deus teve que se revelar a Ananias. Toda vez que Deus for quebrar um paradigma na sua vida, ele vai revelar a você alguém de autoridade. Glória a Deus, para te abraçar, para te acolher, para te dar a você um caminho para você frequentar o ministério, fazer um ministério. Olha, e Ananias não desculpe, e Ananias não titubeou, né? Não, foi convicto, foi corajoso, foi até um perseguidor dos cristãos, né? Ele questionou a Deus no começo ali, ele questionou, falou, Senhor, não é aquele Saulo lá que está, né, matando todo mundo aí, prendendo? Mas eu escolhi. Esse é muito lindo, né? Eu escolhi. Ó, João Paulo, Daniel, David, Major, o Senhor escolheu vocês. Não tem jeito. Não tem como sair mais, entendeu? Quando o Senhor escolhe, escolhe. Ele não tem dúvida, não. Aleluia. O que é interessante é que assim, né? Parece aquela brincadeira de cabra cega, né? Porque você tem que... A gente fez uma reunião aqui do discipulado aí do DNI, né? Que é o antigo MED, hein? E daí o Daniel aí, ele puxou uma dinâmica lá que a gente ficava com o olho vendado e tinha que obedecer a ordem de quem estava falando para você pegar uns objetos no chão lá, né? Eu falei, olhando essa história aí, essa passagem bíblica me lembra isso, né? Porque o cara ele recebeu os direcionamentos, recebeu as instruções e teve que cumprir, né? Porque você pegar e chegar ali, né? Pô, desce, né? A rua chamada direita, pergunta na casa por um homem chamado de Tarso. Quer dizer, pô, deu todo, como a gente fala aqui no quartel, né? Deu todo o bizu pro cara. E daí vai de você crer realmente de fazer, né? Isso é muito top, né? Eu vi desculpe, né? Mas dias eu vi tá assistindo uma pregação, até eu não curto muito o Cláudio Duarte, né? Não gosto muito, mas eu parei para assistir com a minha esposa e ele tava falando do Naamã, né? Que daí, na hora de fazer os 7 mergulhos, né? Então para ele, cada mergulho que ele fazia na água, parece que ficava mais longe o milagre, né? Porque não era uma coisa que ela vinha aos pouquinhos, né? Tipo, ele abaixou a primeira, subia, começava a sumir as feridas, né? Ela foi sumir, quando sumiu foi só na 7ª, né? E é interessante que ele faz bem essa analogia, né? Então, parece que a cada mergulho ele estava ficando mais longe do milagre, sendo que, na verdade, ele estava ficando cada vez mais perto. Glória né? a Deus. O milagre dele. Mergulhando no rio sujo, nu, na frente dos subordinados, né? E, de certa forma, tendo que engolir ali todo o orgulho, né? Porque Deus vai quebrando, né? E aí, quando a gente pensa que é alguma coisa aí que Deus quebra mesmo. O cara é um general, né? E tem outra.
a parte que ele morava lá na Síria era a parte que era de trovoadas, né? Havia um deus, acho que Rimon, um deus que era o deus da chuva, bem conceituado, e Deus manda ele mergulhar num rio que não tinha chuva, não tinha trovão e era água suja. Foi um teste, porque se o milagre acontecesse nos rios da Síria, a glória seria de Rimon. Mas como aconteceu no Jordão, agora foi de Deus. Uau, isso eu não sabia. Isso para mim é novo. Rapaz, havia um Anotado. Deus, um Deus da chuva na Síria. Por isso que Deus manda ele vir para. Por que o profeta não só tocou nele, não orou por ele? Deus estava destronando um Deus na Síria. Porque Deus sempre vai pedir a sua necessidade. O que mais Abraão e Sara queria? Era ter lembra? Era um filho, né? O que Filho. foi que Deus pediu para Ele eles? estava sem áudio. O que foi que Deus pediu para eles? O filho. Pediu o filho, né? A samaritana saiu da Samaria com um canto e foi buscar o quê? Água. O que Cristo pediu para ela no poço? Água. Deus sempre vai pedir a sua necessidade, porque Ele quer se revelar no que é temporário, mostrando o que é eterno. Uau. Pregação de domingo, tudo pronto aí. É isso aí. Começar do Major, passar por João Paulo e finalizar com isso. Amém? Vamos ler o rodapé ali, ó. Deus quebra o paradigma em Ananias e transporta o perseguidor para dentro de quem perseguia. A igreja. O Senhor faz a ponte para que a igreja soubesse o poder do Espírito Santo em transformar a pessoa fora do círculo. Glória a Deus. Então, não se preocupa, não. Deus está na obra. Ele vai quebrar tudo aí. Glória a Deus. O segundo personagem na plantação da igreja apostólica é o Barnabé. Barnabé, rapaz, coisa linda. Barnabé foi usado por Deus para quebrar o paradigma eclesiástico. Olha, o Ananias quebrou o paradigma secular, porque Paulo vinha do secular, certo? Agora, o Barnabé vai quebrar o paradigma eclesiástico, parecido com o sentimento de Ananias. Veja o texto como Barnabé introduz Paulo na liderança de Jerusalém. E Paulo está envolvido de novo aí, ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Está vendo aí, gente? Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como o caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos 9, 26 e 27. Aí foi Barnabé que trouxe, olha só, na quebra do paradigma lá de Saulo, secular, Deus trouxe o Ananias. Na quebra do paradigma eclesiástico, Deus trouxe o Barnabé. Deus sempre vai ter um personagem para quebrar o paradigma para você passar. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 25 e 26. Então, Barnabé é usado por Deus para quebrar o paradigma eclesiástico a respeito de Paulo. Só ler aqui o finalzinho. Deus quebra o paradigma eclesiástico em Barnabé. Não era mistério que Paulo era temido pelo que fazia a igreja, como consentia na perseguição cristã. Mas Deus viu em Paulo um grande potencial de missões. E Barnabé olhou com os olhos de Deus, acreditando que o Senhor fizera a Paulo. Amém? Você quer falar, Daniel, por favor? Seria correto fazer uma análise desses personagens no sentido de que Deus usou eles para quebrar alguns preceitos da igreja na época, para fazer Isso. com que a igreja crescesse certo? Porque quando falavam de Paulo, a igreja temia tanto que fugia. Deus falou assim, trouxe Paulo e falou assim, olha, gente, não é nem de Paulo nem ninguém, você tem que ter medo, você tem que progredir. É isso E aí. aí aqui é a mesma coisa. Deus vai quebrar muitos paradigmas. Olha, o meu pai era um pastor xiita, né? Era um pastor xiita. Tudo era pecado, TV era pecado, a mulher que rapava a perna tinha um caldeirão no inferno com sopa de cabelo,
pintar a unha, era Jezabel, e olha, a vida inteira ele meteu o pau assim nessas coisas. É claro, a gente sabe que são coisas vaidosas, a motivação aí, mas é outro assunto. Então, ele ficou doente. Ele pegou uma bactéria e ele estava morrendo. No Brasil, só uma doutora conhecia aquele tipo de bactéria. Doutora Leila Cury, lá em São Paulo. Correu com ele para lá e aquela mulher salvou a vida dele pela experiência. É a única pessoa infectologista daquela bactéria no Brasil. Ela era libanesa. E aí a mulher salvou a vida do papai. Quando eu fui ver a mulher, ela era da igreja metodista. Brinco, pulseira, batom, a Jezabel em pessoa. Eu falei, pai, e agora? A Jezabel salvou a sua vida. Deus usou a Jezabel. Ele falou, com a voz bem fraquinha, falou, filho, Deus usa quem ele quer, né? Eu falei, pai. Nunca mais, ele nunca disse que era a favor, mas nunca mais falou contra. Então Deus quebrou ali um paradigma. O evangelho é isso, é quebra de paradigma, senão a igreja não avança. Não estou dizendo que Deus vai desviar preceitos, não. Estou falando que coisas que atravancam a igreja, Deus acaba tirando fora o paradigma para a pessoa avançar. No caso de Barnabé, usou Paulo, aí trouxe Paulo para que a igreja de Jerusalém reconhecesse, né, que ele era um homem chamado por Deus, que agora era um discípulo amado de Deus. Vamos para o terceiro e último. Personagem Chaves. Personagem Chaves, né? O Cornélio. Cornélio é outro. A aceitação dos crentes judeus para receber os irmãos gentios. Este episódio foi na casa de Cornélio. Ó. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos. Olha só, a igreja primitiva, rapaz, com esse paradigma aí, a igreja primitiva segregando já, né? Olha só. Então Deus tem que quebrar esse paradigma aí. Então, entraste na casa de homens circuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento de sentidos uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E eu vi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, e mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu do céu a segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou. Sucedeu indo por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 homens que foram enviados de Cesareia. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aí tem Atos 11. Esse fato aconteceu com Cornélio. Cornélio foi o cara que teve a visão também e mandou chamar Pedro. Pedro foi. E lá, quando o Espírito Santo desceu, quebrou o paradigma de que os gentios também não pudessem ser crentes. Aí, em Cornélio, Deus quebra esse paradigma. Agora, vamos a algumas coisas interessantes nesse texto aí. Primeira coisa, aí você já está vendo a invenção do data show. Era um lençol de 4 pontos que descia do céu, um telão. O vaso, ele não sabia o que era, na época não tinha. Estava escrito Filco lá, não sabia o que era. Falou, era um vaso. Porque o projetor não tem uma boca, parece um vaso. Parece que é a boca do vaso. Então, estava lá escrito o que a Filco não faz por você, né? Mas ele não sabia o que era aquilo, falou, ó, é um vaso. E foi projetado, né? Foi projetado animais. Ele viu, ele teve, é um telão mesmo. Foi Gente, a Bíblia. Eu escrevi um artigo chamado A Tecnologia da Bíblia. Qual que é a diferença entre técnica e tecnologia? Técnica é manual, tecnologia tem aparelho. Tudo que tem aparelho é tecnologia. Então, veja bem, aquela nuvem que ficou sobre Israel no deserto, parada, ela se movia, ela parava, ela se movia, Israel continuava. Não era um drone? Era um drone, ninguém sabia, era um drone. Ficava lá a nuvem parada em cima do tabernáculo. Ela andava, o tabernáculo andava, ela parava, o tabernáculo parava. Era um drone, né?
O peitoral do sacerdote não era um telefone celular? Igualzinho, com as 12 pedras. Elas acendiam. Era o Wi-Fi. Acendia também. Interessante, né? A porta que Pedro ficou preso não foi automática, abriu automática? Já era automático naquela época. Jesus curou com Wi-Fi. Ele chegou na casa, ele foi curar o criado do centurião. E o cara falou assim: não vá na minha casa que eu não sou digno de receber o senhor. Ele orou. Quando o cara chegou em casa e conferiu, no mesmo horário que ele tinha orado, o menino não recebeu. Foi Wi-Fi, né? Foi via Zoom. Então, assim, a tecnologia da Bíblia é forte. E aí, nesse caso aí, Pedro está vendo aí um data show, né? Pela primeira vez. Aí vamos lá. Aquela parte de Elias, né? Do celular. Veja a pequena nuvem. A nuvem, o que é? Né? Onde você coloca os arquivos, a nuvem? O cloud, né? Do tamanho da mão do homem. O celular, do tamanho da mão do homem, né? Mas isso é o sinal, Wi-Fi. Que a sua glória vai descer, download. A oração é upload. Entendeu? E aí vai. Bom, nesse caso aí, Deus queria abrir o evangelho aos gentios. Eu quero lembrar vocês que Cesareia foi um polo evangelístico. Quem vem de Cesareia? Veio Cornélio, veio Filipe, pregador. As filhas de Filipe eram profetisas, diz a palavra. Está vendo aí? Deus quebrou em Cornélio o paradigma para os gentios, porque Pedro viu, com seus próprios olhos, o Espírito Santo descer sobre os gentios, tal como descera sobre os judeus. E aí, a igreja aí quebrou o paradigma da igreja nesse sentido. E Deus usou Cornélio para ser isso aí. Agora, vamos entender outra coisa aqui para o último lugar. Quem era o mais interessado em que acontecesse isso? Que o evangelho saísse da mão dos judeus e fosse também comunicado aos gentios. Quem que era mais interessante nisso? Quem que era mais interessado? Pedro não queria, sabe? Pedro não queria, ele era judeu. Cornélio não tinha ideia. Quem era mais interessado? O próprio Deus. Então, olha a frase que eu vou falar aqui agora. Enquanto houver um Pedro orando em Jope, haverá um Cornélio com portas abertas em Cesareia. Deus estava tão interessado nisso que ele mandou os anjos apresentar os dois. Porque anjo apareceu para Cornélio e anjo apareceu para Pedro. E os anjos fizeram a conexão entre Cornélio e Pedro. E aí o evangelho chegou aos gentios na casa de Cornélio. Então, se tiver um Pedro orando em Jope, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro, ore pela rua da sua igreja. Enquanto houver um Pedro orando, o Senhor vai enviar anjo, mas vai trazer Cornélio para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Vamos lá embaixo. Deus quebra o paradigma em Cornélio e abre uma porta para que o evangelho não ficasse confinado apenas aos judeus, de onde Jesus viera e os primeiros discípulos. Deus usou Cornélio em uma visão e, a partir dali, a igreja se expandiu. Então, foi o paradigma dos gentios. Recapitulando, em Ananias é quebrado o paradigma secular em relação a Paulo. Em Barnabé é quebrado o paradigma eclesiástico em relação a Barnabé. E em Cornélio é quebrado o paradigma do gentio, né? Em relação a Cornélio. Ok? Bom, eu quero que cada um de vocês pegue um dos pontos, algum ponto que foi colocado aí, e traga para a classe a sua compreensão da matéria, por favor. Com relação ao Cornélio, que foi uma quebra de paradigma dos gentis, é uma coisa interessante ali, porque eu não sei se minha visão está correta, mas quando eu leio a Bíblia, eu sempre percebo que a igreja estava aprendendo muito ao judaísmo, estava aderindo muitos preceitos do judaísmo. E quando vem Cornélio, que começa a desvincular do judaísmo e criar uma religião nova. Mas eu percebo isso muito no livro de Atos, como a igreja tendia cada vez mais próximo do judaísmo. Daí, a partir desse daí, foi o Marco que começou a ir para um outro lado, com outros preceitos, com pensamentos um pouco diferentes. Exatamente. Inclusive, o apóstolo Paulo faz isso aqui
para tirar da igreja o judaísmo. Inclusive essa questão da circuncisão, que ele fala do coração, né? Realmente, se Deus não fizesse aquilo, a igreja ia ficar judaizada. Seria um Israel judeu cristão, né? Hoje tem os messiânicos, né? A gente é figura dos messiânicos hoje. Mas seria complicado a igreja primitiva fazer aquilo. Quer ver uma coisa interessante? Você já viu algumas igrejas usando o talit, a bandeira de Israel, o kippá, e tocando chofar na hora do louvor, né? Então, é uma questão de analfabetismo histórico. Porque a bandeira de Israel, Deus não mandou fazer nenhuma bandeira. A bandeira é sionista. Ela é de 1812. Ela foi criada pelos sionistas quando foi a repatriação do território judaico pelo mandato britânico após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada antes. O kippá não era um artefato judeu. É o solidel, outras religiões usavam. Os judeus importaram para dar uma nova versão, tipo kippá, homem do concerto. Kipp, concerto, homem do concerto. Eu estou com Deus em comunhão. O talit, o tefilim, o bar mitzvah, o chanukah, nada disso Deus mandou fazer. Isso aí foram artefatos criados a partir da grande sinagoga depois dos cativeiros babilônicos e cativeiro assírio. Por quê? Quando Israel volta da Babilônia, sob o comando de Zorobabel, Neemias e Esdras, eles tinham que relembrar as coisas de Israel. Lembrando que quem voltou da Babilônia, que tinha 70 anos, eram as crianças de 3 anos que saíram de Israel. E voltou a galera nova. Eles tinham que resgatar a cultura judaica. E aí criou-se esses artefatos. Mas Deus mandou. Você quer ser judeu, filhinho? Você quer trazer a igreja para o judaísmo? Primeira coisa, pega uma pedra, corta lá e faz a circuncisão sem anestesia e fica 8 dias numa cama gemendo. Corta o prepúcio com uma pedra. Começa por aí. Isso aí ninguém quer. Bandeirinha o pessoal quer, né? Bandeirinha, chapeuzinho, tefilim, maravilha. Aquele show na igreja mas quer ser judeu mesmo? Começa com uma pedra, corta o prepúcio, fica lá 8 dias sangrando, chorando. Já começou bem. É isso aí, beleza. As festas que Deus mandou são outras. A Páscoa, depois eram os ázimos, depois era a Páscoa, os ázimos, as primícias, os pentecostes, as trombetas, o Yom Kippur, né? E o tabernáculo. Essas eram as festas. O Chanukah, não. O Chanukah foi na Macabeus, quando Matatias brigou com Antíoco no ano 163, porque eles foram adorar a Deus, oferecer um porco no templo. O Matatias se levantou com os seus filhos, foi conhecida como a revolta macabeia, ou a revolta dos Ramoneus, e aí o Israel tomou uma província, e naquele dia o candelabro ficou aceso 9 dias, sem acabar o óleo. Aí disseram que foi um milagre de Deus, não deixou acabar o óleo enquanto durou a guerra. Aí criaram a festa das luzes, que é o Chanukah. Então, eles estão usando artefatos que não foi Deus que deu para Israel. É um resgate pós-exílio. É analfabetismo histórico, analfabetismo bíblico. E o pior não é isso. O pior é que eles colocam espiritualização nessas coisas. O cara toca no tefilim, no talit. Gente, os anjos dão risada. Os anjos, eles rolam de rir. Não tem espiritualidade nessas coisas. Isso foi criado pela grande sinagoga, lá com os rabinos, depois do exílio, para evocar uma cultura perdida. Hello! Entendeu? Usa o hebraico como se fosse uma língua sagrada. O hebraico que está aí não é o hebraico bíblico, é uma língua insurreta de indício do hebraico bíblico. Esse hebraico tem vogal. Foi colocado por um húngaro aí no século XIX. Analfabetismo histórico. Aí coloca lá na igreja aquele monte de coisa, tefilim, talit, o kippá, coisa, e eu fico dando risada. E eles acham que estão abafando ainda, né? Eu não quero aqui menosprezar
a ignorância das pessoas. Eu não quero menosprezar, porque eles não sabem, né? Eu não quero também aqui ficar dando soberbo, né? Não quero isso. Mas me revolta a pessoa fazer isso em nome de Deus. Outra coisa, vai para Israel, leva o meu nome e coloca lá no Muro das Lamentações. Aquele muro, cara, é igualzinho o muro aí da Vila Fani, da igreja da Vila Fani. Não tem diferença. É um muro. Apesar que o da Fani derrubaram, né? Então, estão arrumando lá. Mas é um muro comum. Agora, tem um valor histórico. Ali foi o local que pertenceu à plataforma do templo e tal. Vamos respeitar. Mas não que seja mágico. O Deus que responde lá, responde aqui também. Então, são essas iconografias, né? Nós começamos a ser iconoclastas depois da reforma, mas a iconografia voltou para sair da igreja, por causa dessas coisas. E ali Paulo está quebrando, como você falou, o judaísmo, fazendo isso aqui para arrancar da igreja, para não voltar para o judaísmo. É basicamente isso. Eu sei que no começo da minha caminhada, e não faz muito tempo, eu lembro que eu li o livro de Atos e algumas epístolas paulinas, e na minha cabeça ficava claro que eu tinha que agir mais próximo dos judeus, porque na minha cabeça, naquele ensinamento, era o judaísmo. Depois de algum tempo que eu fui entender algumas coisas, e esse quebra de paradigma, que daí começou a fazer sentido muitas coisas de como que é a igreja e por que era a igreja. Mas no começo eu tive muito essa impressão do judaísmo, Pois da é. igreja primitiva. Um outro paradigma aí. O judeu é um povo escolhido. O judeu é santo. Se aparecer um judeu em Curitiba, judeu nosso, o judeu aí da família de Jesus. Meu, não dá. O judeu é um homem comum, é um povo comum como todos os povos, é um povo não alcançado. Se o judeu não se converter, ele vai para o inferno também. Os judeus foram escolhidos por Deus para trazer Cristo ao mundo. Quando Maria teve Jesus, o nenenzinho que gritou lá na manjedoura, acabou, meu filho. Ali se cumpriu o que aquele povo serviu. Dali para frente, ia ficar só as profecias que estão sobre eles. As profecias sobre eles, elas existem ainda. E toda a palavra de bênção, profecia existe. Mas não que o judeu seja um povo escolhido que não precisa de salvação. Eles precisam aceitar Cristo como Salvador, senão vão para o inferno pelo fundo das calças. Não tem jeito. São um povo não alcançado. Mas tem uma galera aí que tem o judeu como povo escolhido, esse povo. Não, escolhido não. Ele foi escolhido lá atrás, pisou na bola. Deus liberou 10 tribos para morrer lá na mão dos assírios, exterminou, acabou. Só sobrou Judá porque tinha semente de Cristo. Só isso. Deus, inclusive, quer que vocês lembrem uma coisa. Quando eles saíram do deserto, era um povo tão difícil, cara, que Deus já queria acabar com eles ali. Aí Moisés falou assim: não, Senhor, não faz isso não. Vou dizer que o Senhor tirou o povo para matar aqui fora. Aí, escapou. Depois, lá em Samuel, quando Samuel chega assim: Senhor, vem cá, fala uma coisa para o Senhor aqui. Eu estou sem graça, eu estou com vergonha, mas Israel está pedindo um rei, eles querem um rei igual as nações. Aí Deus falou assim: não, Samuel, não é a você que rejeitaram, não, é a mim. Está me contando isso agora? Já sei há muito tempo. Eu tirei esse povo do Egito, eu dei maná para eles no deserto, eu dei água no deserto, eu abri o mar, fechei o mar, mandei fogo. E eles querem um Deus, eles querem um rei? Eles vão ter. Mas olha a consequência. Logo depois de dividir o reino, perdeu-se nos assírios, ficou só Judá por causa de Jesus. Quando aquela benjamita é estrupada, o marido dela pega o corpo dela, esquarteja em 12 pedaços e leva para cima de Israel. Ali Deus rejeitou, falou assim: por causa desse pecado, agora eu vou segurar só Judá e Benjamim, por causa da aliança que eu tive lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó, e com a promessa. Então, essa balé de povo escolhido, cara, tem que parar com isso. Esse povo foi rejeitado várias vezes, e Deus chutou de vez ali depois do cativeiro. Só ficou Judá por causa de Jesus. E quando nasceu Jesus, bye bye, Judá. Tchau, querido. Agora é um povo comum, como todo mundo. Ele precisa de Cristo. A gente respeita a historicidade, respeita os locais, a gente se emociona, a gente, poxa, locais que Deus falou, que Deus colocou, né? Mas acabou. O que eles eram para fazer já está feito. Agora acabou. Não tem mais, agora é Cristo. Entendeu? Mais alguém aí quer participar aí? Não, é engraçado que a gente vê um montão de gente hoje tentando trazer de volta esses paradigmas, né?
Tenho alguns amigos e outros colegas que cismaram que são judeus. Ah. Não, agora eu sou judeu. Ah, então tá bom, ué. Tu é judeu? Então tá bom. Eu sou um pote de shampoo. Cada um com sua maluquice. Aqui, outra coisa. Ah, Boa, eu sou gostei judeu. dessa, gostei dessa. Gostou, Daniel? Eu sou judeu. Eu sou da tribo de Zebulon. Já fiz estudo genealógico. Eu sou de Issachar. Meu, analfabetismo histórico. Não tem mais Zebulon, cara. As 10 tribos, as 11 tribos foram disseminadas, dizimadas pela Síria. Acabou. Se tiver algum descendente, é de Judá. Mesmo assim, com muita miscigenação. Que aí E tem ele também polonês, depois tem de. russo, tem alemão no meio, tem tudo, tem etíope. Então, assim, eu sou de Isacar, eu sou de Naftali. Eu dou risada. E o cara acha que tá abafando. É analfabeto. Entendeu? É analfabeto funcional. Porque não sabe que a Síria foi dizimada. Tudo bem. Pode ser que quando a Síria levou, cativo, pode ser que um cara escapou correndo no meio do mato lá, com a mulher, e teve filhos, é de Zebulon. Mas como é que prova isso? Como é que se prova isso? Não tem jeito. Então, meu irmão, tem que estudar mais, ser mais esclarecido. É o que vocês estão fazendo aqui, com a gente aqui. Não que eu tenha a verdade, não que eu tenha toda a verdade, mas eu sei contar até 10, cara. E eu conheço as 7 coisas primárias. Tá bom, tá bom. Beleza? Mais Daniel alguém? gosta. Major, pode falar, Major. Não, eu só ia comentar que a gente viu muito disso na matéria passada com o pastor Roberto, ele, doutrina de santidade, né? Desses misticismos, né? E a pessoa pega um símbolo lá e acha que aquilo ali vai resolver, né? Eu lembro que eu fui visitar uma igreja de um amigo uma vez, lá eles estavam fazendo a campanha da arca, aí você saía de lá com uma miniatura de uma arquinha assim, né? Oh, meu É Deus. lógico, era um simbolismo. Eu achei aquilo, assim, do meu ponto de vista, né? Falei, pô, é um símbolo, estão entregando isso aqui para você ter uma lembrança que você veio nessa campanha. Mas o cara Eu chegou levei por cá. esse lado. Mas, mas como tinha uma pessoa muito próxima que também foi, aí, pô, a que a gente pegou aqui foi parar numa caixa aqui dentro de casa, aqui em algum lugar, né? Aí a gente chegou um dia na casa dessa pessoa, assim, ela botou até na estante, assim, com 2 spotzinhos em cima, né? Daí eu fiquei olhando, falei, o que que é isso? Não, isso aqui, ó, é a Arca da Aliança, a gente tem que ter Oh, uma meu Deus. reverência, não sei o quê. Tadinho. Aí parei, fiquei Dá um olhando picolé assim, para ele. eu falei, cara, acho que eu não vou Olha, fazer nenhum comentário para não perder a amizade, né? Mas eu faço aqui na igreja o culto do propósito, tem uma caixa que eu coloco orações lá dentro, papelzinho, e tem um quadro da vitória, que o pessoal recebe a bênção e escreve bênção alcançada, e põe no quadro da vitória. O quadro da vitória é para impulsionar os irmãos, ó, olha quanto Deus está respondendo. E a caixa que a gente coloca ali as orações, a gente levanta a caixa e ora, mas eu sempre falo, gente, isso aqui é só uma caixa, isso aqui é uma forma de a gente centralizar as orações. Eu não quero ninguém com miniatura de caixa, tocando nessa caixa. Isso aqui é uma caixa normal. A gente vai orar pelas coisas que estão aqui dentro e a caixa volta lá para o lugarzinho dela, sem nenhum problema. Porque é um tal do pessoal fazer ícone, cara. Por isso que Moisés é escondido, né? Moisés é escondido, porque senão o povo ia idolatrar. A Arca do Concerto também foi escondida, né? A Arca do Concerto, coitado de Hollywood, gastou 25 milhões para fazer aquele filme da Arca Perdida. Se me desse $1.000, já falava para ele, em Apocalipse 19:11. A arca está lá. A Bíblia diz assim, ó, e abriu-se o templo do Senhor e eu vi a arca do seu concerto no seu templo. Ela foi elevada, assim como Éden, foi elevada, está no céu. E o Harrison Ford gastou aquele dinheiro todo para aquele filme, o analfabetismo bíblico. É problema, cara. É problema. Ó, eu passei por Deve uma ser bem situação tolerância parecida com o zero. Vê umas David. coisas assim e já chega na voadora. E que foi, David? Eu passei uma situação parecida com a do Major. Fui num culto em que o pregador falou que estava fazendo umas gambiarra na casa dele, no telhado. Foi no material de construção, pegou um prego desses bem grandão, um prego telheiro,
E aí ele falou que na mesma hora o Espírito Santo falou com ele, caramba, tu imagina o prego que atravessou a mão de Cristo, não sei o que, não sei o que lá, enfim, uma experiência particular. O cara levou o prego para a igreja e compartilhou essa experiência particular e falou, gente, foi basicamente um prego desse aqui que atravessou o corpo de Cristo. Ele falou assim. Aí ele foi, um irmão pegou o prego da mão dele e foi passando por todos os jovens da igreja falando, eis o prego que pregou Cristo na cruz. Eu tô Rapaz, rindo hoje. é da Hoje eu tô NASA? É rindo. da NASA, não? Meu Deus do céu. Só faltou falar, eis o prego que tira o pecado do mundo. Pelo amor de Deus. Na realidade, eles abusam do falta de conhecimento do povo, né? É. E que aí se apegam a quase que um horóscopo bíblico, né? É. Se apegam a essas coisas também, porque não estudam a palavra, né? E aí vão lá atrás da bênção ao invés de ir atrás do abençoador, né? E aí acabam se pegando muito nisso, né? Isso chama-se iconografia, né? O ser humano depende de tocar alguma coisa, ver alguma coisa para estimular e não interage com a fé que ele tem por dentro, né? Misericórdia, iconografia. É isso mesmo. Ok, pessoal, muito bem, a aula está muito dinâmica, está muito legal. A gente vai para mais um intervalo agora, 5 minutos, e a gente volta daqui a pouquinho para a nossa última aula, tá certo? Beleza? Até daqui a pouquinho. Glória a Deus. Até.